Fala, concurseiro, tudo bem? Eu me chamo Ulisses e você está aqui no canal do Aprovado, o lugar onde o seu sonho de conquistar um cargo público finalmente se torna realidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu recomendo fortemente que você se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo relacionado a concursos públicos. E, caso você já faça parte da nossa comunidade, mais uma vez, muito obrigado aí por estar conosco. Na aula de hoje, pessoal, eu decidi dar continuidade aí ao conteúdo, né, que a gente vem abordando de Niterói para concursos de Niterói, sejam eles os concursos da educação, concurso da educação que está aberto agora edital, ou também concursos futuros, né, da área da saúde, da guarda municipal, qualquer concurso de Niterói que envolva, claro, essas legislações que aqui estarão sendo abordadas, terão utilidade nessa aula, essas aulas aqui. Então, pessoal, eu já falo isso, né, de início no vídeo, para que as pessoas já saibam que, pô, esse vídeo serve para mim, independente de que ela esteja assistindo hoje ou daqui a meses, para, por exemplo, a guarda de Niterói, que está para abrir, né, edital. Então, essa aula é sim para você, desde que no seu edital possua Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, né, de Niterói. E, claro, a maioria dos concursos municipais cobra, né, o estatuto. Né? Então, a gente já fez a primeira aula, onde nós falamos sobre o título 1 e 2, né, e um pouco do título 3, e hoje nós vamos fechar, né, dar uma importância integral aí para o título 3, para todos os assuntos que estão ali presentes, né, e encerraremos o título 3 da nossa legislação. Isso não vai eximir vocês de ler a legislação, gente. Vocês têm que ler a lei, que é fundamental. Pode ser antes, pode ser depois, né? Mas é muito importante que vocês peguem a lei e leiam por si só, né? Do jeito que ela está lá na internet. E aí vocês vão, né, comparando ela com a aula. Também recomendo, né, que durante a aula vocês pausem o vídeo na questão, tentem resolver a questão e depois vocês assistam a aula, né, a parte que eu resolvo a questão. Isso vai ser muito eficiente para vocês porque você vai criar o desafio na sua mente de fazer a questão, independente de você saber ou não o conteúdo, né? Então você vai se acostumando a fazer as questões. E aí depois você vai vendo a correção, né? Que no caso seria a resolução, a explicação que eu dou após a questão sobre o assunto que vem na questão, né? Se você assistir a questão e depois já partir para o conteúdo, você não vai estar exercitando, você não vai estar participando, né? E você vai estar fazendo um estudo superficial. Você não vai estar fazendo o que a gente chama de estudo ativo, que é participar do que você está fazendo nos estudos, né? Ou seja, você está lendo, você está participando da leitura de alguma forma, que não é só ler. Se você está vendo uma videoaula, você está participando da aula, de uma forma que não é só assistir a aula, tá, pessoal? Então, o estudo ativo é muito importante para vocês, né? Ajuda muito na memorização e eu recomendo que vocês façam dessa forma, justamente por isso, tá, pessoal? Então, vamos lá, sem mais delongas, vamos aí ao nosso conteúdo, né? A nossa aula de Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, Lei número 531 de 1985, tá? Como eu falei, hoje nós falaremos aí sobre as formas de provimento e vacância dos cargos públicos, além, claro, né, de outras definições e partes do texto legal que vem aí nesse título da sua legislação, tá, pessoal? Só um minutinho, beleza? Ah, então, né, lembrando aí da nossa aula, daquele macetinho, né, das formas de provimento, que a gente não vai falar desta forma, embora nós entraremos em cada uma delas. Então, hoje nós veremos todas as definições de todas elas aqui. Mas isso aqui é justamente para a gente lembrar quais são, né? Vocês vão lembrar lá do RE-APTN, onde o RE é maior, são 3 casos, o A é menor do que o RE, são 2 casos, e o PTN são menores, porque são apenas um caso para cada letra, né? Então, nós temos aí a reintegração, readaptação, reversão, acesso e aproveitamento e
promoção, transferência e nomeação. Beleza, pessoal? Deixa eu botar a caneta. Caneta. João, funcionário público do município de Niterói, em decorrência de decisão judicial, retorna ao serviço público municipal, com ressarcimento do vencimento, direito e vantagens atinentes ao cargo. Galera, esse modelo de questão é muito comum em provas de município, tá? Então ele dá ali um fulano de tal, funcionário do município, tal, tá? Então, é, é, ele é tão importante, tão cobrado, esse modelo de questão, que eu simplesmente fui pegando é, a definição de cada um e aproveitando o texto, né, da questão para fazer mais questões para vocês com cada um daqueles itens ali, né, do REAPTN. Então, vamos lá, vamos descobrir qual é essa forma de provimento, né? De acordo com as formas de provimento em cargos públicos do município, João foi submetido ao processo de, então, a readaptação, acesso, reversão, reintegração e aproveitamento. Então, pessoal, vou trazer algumas definições, tá? E aí a gente vai fazer algumas questões sobre esse assunto. Primeiro, eu vou falar sobre a reintegração, tá? Então, a reintegração nada mais é do que o retorno do funcionário ao serviço público municipal com o ressarcimento do vencimento, direito e vantagens atinentes ao cargo, né? O que acontece? A pessoa foi afastada por algum motivo, mas devido a uma decisão administrativa ou judicial, a pessoa retorna ao serviço público com ressarcimento do vencimento, direitos e vantagens atinentes ao cargo. Então, galera, essa é a reintegração, né? A pessoa integrava, reintegração. A pessoa integrava o quadro, por algum motivo foi afastada, né? E ela é reintegrada, né? Com o ressarcimento, né? De tudo que ela tinha direito anteriormente. Então, ela ficou afastada por 6 meses, então ela vai ser ressarcida de todos esses 6 meses, já que houve uma decisão administrativa ou judicial que provou que ela não deveria ser afastada, vamos dizer assim. Aí ela retorna ao seu serviço. A decisão administrativa que determinar a reintegração será sempre proferida em pedido de reconsideração, recurso hierárquico ou revisão de processo. Será feita no cargo anteriormente ocupado, se este houver sido transformado no cargo resultante da transformação. Será feita em cargo de vencimento ou remuneração equivalente se o cargo tiver sido extinto. Beleza, pessoal? Então, o cargo foi transformado. Então, transformou, né? Vou dar um exemplo. Transformou de agente de trânsito para agente municipal de trânsito. Então, nesse momento que houve essa transformação, a pessoa que era agente de trânsito vai ser reintegrada caso tenha sido transformado o cargo, né? E caso o cargo tenha sido extinto, a pessoa será reintegrada a um cargo de vencimento ou remuneração equivalente, atendida a habilitação profissional, né, gente? Um cargo similar profissionalmente falando, tá? Se o cargo tiver sido extinto. Quem lhe houver ocupado o lugar será exonerado do plano, né? Então, a pessoa que ocupou o lugar da outra enquanto ela estava afastada por algum motivo vai ser exonerada daquele cargo ali. Mas se ela foi estável, ela será reconduzida ao cargo anteriormente ocupado, sem direito, em ambos os casos, a qualquer indenização. Essa reintegração, pessoal, como a maioria das formas de provimento, vai depender de inspeção médica, tá? E se a pessoa for julgada incapaz, ela será aposentada, né? Ela se aposentará, tá bom? Então, esse aí é a reintegração do REAPTN. Retorno do funcionário ao serviço público municipal com o ressarcimento do vencimento de direito e vantagens e decorrerá de decisão administrativa ou judicial. Se não decorrer de decisão administrativa ou judicial,
não foi reintegração, tá? Vamos lá. João, funcionário público do município de Niterói, em decorrência de decisão judicial, retorna ao serviço público municipal com ressarcimento de vencimento de direitos e vantagens atinentes ao cargo. Ponto. Já sabemos aí que é a reintegração. Ele integrava o quadro, por algum motivo deixou de integrar o quadro e foi reintegrado. Beleza, pessoal? Vamos aí à nossa próxima questão. Paula, funcionária do município de Niterói, é elevada à classe imediatamente superior àquela que pertence, dentro da mesma série de classes, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, assim como observado o interstício na classe. De acordo com as formas de provimento em cargos públicos do município, Paula foi submetida ao processo de, temos aí, acesso, promoção, transferência, reintegração e aproveitamento. A gente já sabe que reintegração não é. É porque a gente viu a definição agora há pouco. Então, pessoal, falando aí da promoção, né, do PTN. Promoção é a elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que pertence dentro da mesma série de classes, desde que, claro, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento e observado o interstício na classe. Galera, os critérios de merecimento serão apurados objetivamente. E aí tem mais algumas coisas que vocês vão ter lá no texto da lei que eu falo para vocês lerem. Porque aqui eu trago um resumo para vocês memorizarem. O merecimento será apurado objetivamente. Já a antiguidade será determinada pelo tempo de efetivo exercício na classe. Então, merecimento apurado objetivamente. Antiguidade determinada pelo tempo de efetivo exercício. Ponto. E observados aí o interstício na classe de pelo menos 730 dias, pessoal, beleza? A pessoa mudou de classe, ela tem que ficar pelo menos 730 dias naquela classe, beleza? E, claro, não podemos esquecer também do estágio probatório, tá, pessoal? A pessoa em estágio probatório não pode ser promovida, isso está lá na sua lei. Fechado? E aí tem algumas observações aí, né, interessantes aí sobre a promoção. E eu trouxe dessa forma porque só para a gente dar uma olhada e depois vocês darem uma lida, tá? Só poderão concorrer à promoção os funcionários colocados por ordem de antiguidade nos primeiros 2/3 da lista, ressalvada a hipótese de número de vagas ser igual ou superior ao de candidatos, quando poderão ser promovidos os integrantes do último terço, né? Ou seja, pessoal, tem 50 vagas ali para ser promovida e tem 45 pessoas. Então, quando tem 45 pessoas, essas pessoas vão poder todas, né, ser promovidas. O número é menor do que a quantidade de vagas que tem. Fechado? As promoções serão obrigatoriamente realizadas de 12 em 12 meses, sempre no dia consagrado ao funcionário, desde que verificada a existência de vaga na forma da regulamentação própria. O funcionário submetido ao processo administrativo disciplinar, que é o PAD, né? Ou processo penal, poderá ser promovido. Pelo critério de merecimento, ficará sem efeito no caso de resultar penalidade. Então, pessoal, ele pode ser promovido se tiver em um processo, tá? Mas caso resulte em alguma penalidade, ele não poderá ser promovido pelo critério de merecimento, até porque faz total sentido, ele não vai estar merecendo, né? Foi penalizado. O empate na classificação por antiguidade, em caso de empate na classificação por antiguidade, terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço na prefeitura. Persistindo o empate, a preferência sucessivamente será de maior tempo de serviço público, mais idoso e maior prole. Já no caso de empate de classificação por merecimento,
o critério de desempate vai ser o que constar maior tempo de serviço na classe. E não ocorrendo desempate, né, continuando empatado, se determinará pelos mesmos critérios da promoção por antiguidade. Fechado, pessoal? Então, empate na antiguidade, maior tempo de serviço na prefeitura. Empate por merecimento, maior tempo de serviço na classe. Fechado, pessoal? Na promoção dos ocupantes dos cargos de classe inicial de séries de classes, o primeiro desempate se determinará pela classificação obtida em concurso público, né? Obviamente, né? Classe inicial, empataram, o que vai contar ali para eles, para critério de desempate? A classificação em concurso público. Somente por antiguidade poderá ser promovido funcionário em exercício de mandato eletivo, federal, estadual ou municipal. Então, pessoal, somente por antiguidade. Se a pessoa está cumprindo mandato eletivo, prefeito, governador, presidente, deputado, etc. tal, somente por antiguidade poderá ser promovida e por merecimento ficará pausada a contagem. Fechado, pessoal? Então, vamos lá. Paula, funcionária do município de Niterói, é elevada à classe imediatamente superior, àquela que pertence, dentro da mesma série de classes. A série de classes, lembra, pessoal? É aquela hierarquia, né? É o seu plano de carreira ali, como você vai subir dentro da sua carreira, na sua função pública. Então, dentro da mesma série de classes, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, assim como observado o interstício na classe, de 730 dias. De acordo com as formas de provimento em cargos públicos do município, Paula foi submetida ao processo de promoção, né, pessoal? Promoção. Classe imediatamente superior é promoção. Vocês vão ver que tem um que é parecido com a promoção, que vocês, quando não sabem, podem se confundir. Então, classe imediatamente superior, promoção. Vamos aí para a nossa próxima questão. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, não poderá ser promovido funcionário em estágio probatório, falei para vocês, e que não tenha completado o interstício mínimo de X de efetivo serviço na classe. A opção que completa corretamente a lacuna é, lembra lá, pessoal, eu falei com vocês do interstício mínimo de tal e do estágio probatório, esse valor é de 730 dias, né, gente? 730 dias é a nossa resposta. Vamos lá. Acerca da promoção, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, é incorreto. Incorreto, galera. Muita atenção para não errar correto com incorreto. É incorreto afirmar que, em todos os casos, só poderão concorrer à promoção os funcionários colocados por ordem de antiguidade nos primeiros 2/3 da lista. E aí, pessoal? Pausem a questão e resolvam antes de ouvir os meus comentários, tá, gente? Lembrem-se disso. As promoções serão obrigatoriamente realizadas de 12 em 12 meses, sempre no dia consagrado ao funcionário, desde que verificada a existência de vaga na forma da regulamentação própria. Tá certinho. O funcionário submetido a processo administrativo disciplinar ou penal poderá ser promovido, entretanto, no critério de merecimento, ficará sem efeito no caso de resultar penalidade. Já falamos disso aqui. O empate na classificação por antiguidade terá preferência o funcionário de maior tempo de serviço na Prefeitura de Niterói. Então, por antiguidade, maior tempo de serviço na Prefeitura, persistindo o empate, terá preferência sucessivamente o de maior tempo de serviço público, mais idoso e maior prole. Certinho. Somente por antiguidade poderá ser promovido funcionário em exercício de mandato eletivo federal, estadual ou municipal. Corretinho, lembra que o outro não podia? Então, se todas aqui estão corretas, o que tem de errado na letra A, né? Galera, em todos os casos, só poderão ocorrer a promoção dos funcionários colocados por ordem de antiguidade nos primeiros
2/3 da lista. Galera, lembra que se o número de vagas for menor do que, vamos lá, tem 50 vagas. Se o número de vagas for 45, pode ser todo mundo promovido. O problema é se tivesse 50 vagas e tivesse 150 pessoas para serem promovidas. Aí sim, né, o critério de antiguidade valeria, né? E só poderiam concorrer 2/3 dessa lista, ou seja, 100 pessoas, tá? Poderiam concorrer. Os primeiros 100. Viu? O erro foi a ressalva. E lá na anterior estava em todos os casos. Não são todos. Elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional, ou diferente, observado o interstício na classe e reservado em 50% das vagas para o provimento por concurso público ou interno e respeitado sempre o requisito de habilitação profissional, grau de escolaridade e as exigências e qualificações necessárias a cada caso. A definição em questão refere-se a ou ao. Aí, galera, a gente já sabe que... Bem, acho que daqui a gente não viu nenhum ainda, né? A gente viu reintegração e promoção. Esse aqui a gente não viu nenhum ainda, tá? Mas, felizmente, nós veremos praticamente todos de uma vez, tá? Então, vou trazer aqui as definições e a gente vai trazendo as questões. Acesso, galera. Acesso é a elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra classe, de outra do mesmo grupamento ocupacional. Ou diferente, observado o interstício na classe, reservado 50% das vagas para o provimento por concurso público ou interno. O acesso respeitará sempre o requisito de habilitação profissional, o grau de escolaridade e as exigências e qualificações necessárias a cada caso, beleza, pessoal? Então, o acesso, né, é um dos A's que a gente tem. O acesso e o aproveitamento. Fechou? Então é isso. Acesso, elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional. Para vocês memorizarem, vocês têm que ler e saber toda a definição do texto, porque pode rolar pegadinha no meio. Esse 50% pode estar um número errado ali, sei lá. Transferência, galera, o T, né? O T do PTN. Transferência nada mais é do que o ato. Ah, galera, lembrando aqui, eu não sei se eu falei, mas o acesso, né? Essa questão de classes aqui, falando de classes. Lembra um pouco a questão de promoção. Então, cuidado para não confundirem acesso com promoção, tá, gente? Porque a elevação de funcionário da classe final, aí tu já acha que é promoção. Cuidado. Transferência é o ato de provimento do funcionário em outro cargo de denominação diversa, realizado com observância da habilitação profissional na forma estabelecida em regulamento. Será feita na modalidade de comprovação competitiva, tá? E a transferência somente é válida para funcionários estáveis, galera. Tá? Somente quem já concluiu o período de estabilidade pode ser transferido. Provimento do funcionário em outro cargo de denominação diversa. Tudo que eu estou botando aqui é o texto da lei. Então, galera, mas na 8112 não é assim. Mas tá estranho, parece que não é isso. Galera, é o que está na lei. Então, o que está na lei é o que a gente trabalha aqui. Por isso que eu falo, leiam ela antes ou depois da nossa aula. Readaptação, ou seja, um dos 3
reis, né? O que que é readaptação, gente? O funcionário estável poderá ser readaptado ex ofício ou a pedido, né, ofício ou a pedido, em função mais compatível, né, ou por motivos de saúde e incapacidade física, ou seja, a pessoa por algum motivo não pode, pô, exercer aquela função do jeito que ela era, né? Então ela pode acontecer uma redução dos encargos que ela tinha ou um comedimento dos encargos para que ela possa realizar a sua função e continuar, né, trabalhando, vamos dizer assim. A readaptação, desculpa, pessoal, a readaptação será processada por ato do secretário municipal de administração quando provisória, né? Provisória por quê? Porque ela reduz ou define novos encargos, tá? Agora, quando ela é definitiva, ela será processada por ato do chefe do Poder Executivo. Lembrando que o chefe do Poder Executivo é o prefeito. Então, eu gosto de pensar em prefeito que fica mais fácil de memorizar que chefe do Poder Executivo. Fechado, pessoal? E o aproveitamento, que nada mais é do que o retorno ao serviço público municipal do funcionário colocado em disponibilidade. Então, cuidado com a reintegração, que também é o retorno ao serviço público municipal, só que lá é por decisão judicial ou administrativa. Aqui é um funcionário em disponibilidade que abre um cargo lá similar ao que ele ficou em disponibilidade, né, que ficou vago, ele ficou em disponibilidade, a pessoa retorna, né, dessa disponibilidade. É obrigatório o aproveitamento do funcionário em disponibilidade, encargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado, assim como a maioria depende de inspeção médica para que ele possa exercer esse novo cargo. E em caso de que exista mais de um concorrente para a mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade. Em caso de empate, o que conta com maior tempo de serviço público, beleza, pessoal? Então, isso também será considerado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade do funcionário se este, cientificado expressamente do ato de aproveitamento, não tomar a posse no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada, tá, pessoal? Provada em inspeção a incapacidade definitiva, né, da pessoa, ela será decretada aposentada, tá? Ela vai para a aposentadoria. Se ela está incapaz definitivamente, não tem como ela sair da disponibilidade e retornar ao serviço público. Ela vai ter que ser aposentada, tá bom? E temos aí também, né, a reversão, que é também um dos nossos três reis, que é o retorno ao serviço público municipal, mais um retorno ao serviço público municipal. Galera, aí é o que eu estou falando. Cuidado com as diferenças. A gente vai botar uma do lado da outra ali, vocês vão. Vai ficar mais fácil, tá? E com as questões vai ficar mais fácil ainda, mas eu quero que vocês tomem cuidado, que isso aqui, ó, retorno ao serviço público municipal tem vários, né? Do funcionário aposentado quando insubsistentes os motivos que determinaram a sua aposentadoria. Beleza, pessoal, reversão, né? Reversão, eu quero que vocês lembrem de reverter a aposentadoria. O cara se aposentou, mas por algum motivo ele ficou bom. Ele se aposentou porque ele estava com um acidente, alguma coisa, mas por algum motivo, né, o cara que estava andando na cadeira de roda, o milagre de Jesus, o cara levantou e saiu andando. Logo, tornaram-se insubsistentes os motivos que determinaram a sua aposentadoria e ele vai retornar ao serviço público municipal através da reversão, tá? A sua aposentadoria será revertida. A reversão poderá ocorrer ex ofício ou a pedido, no mesmo cargo ou naquele em que tenha se transformado, ou seja, o cargo com o tempo pode ter se transformado em outro e poderá a pessoa poderá retornar nesse outro novo cargo. Para se efetivar a, a reversão, é necessário que o aposentado não haja completado 55 anos de idade,
ou seja, tem que ter menos que 55 de ano, 55 anos de idade. Não conte mais de 25 anos de tempo de serviço, se for do sexo masculino, e não conte mais de 20 anos de serviço, se for do sexo feminino. Lembrando que esse tempo de serviço é computável para fins de aposentadoria, incluindo o tempo de inatividade. É o tempo de serviço computável para fins de aposentadoria, incluindo o tempo de inatividade. Mas para ficar mais fácil de vocês lembrarem essa questão, 25, tempo de serviço, sexo masculino, 20 anos, tempo de serviço, sexo feminino. E a pessoa, claro, tem que ser julgada apta para o retorno, como inspeção médica. Então, tá vendo? Quase todos eles têm a tal da inspeção médica, porque a pessoa tem que estar boa para o serviço, né? Vamos lá. Elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial de outra. Então, a pessoa está numa classe final da série. Vamos supor, a pessoa está na série A e tem a série B. E tem lá 1, 2 e 3. E aqui tem 1, 2 e 3. O que é a promoção, galera? A promoção é sair do 1 para o 2. Do 2 para o 3. Isso aqui é a promoção. Sair do 3 para uma nova inicial, né? Da classe, de uma nova série de classe, que é a série B, que é a série A e aqui é a série B. Né? Sem brasileirão, por favor, gente. Estou falando série A, B de exemplo. Tá? Não tem nada a ver com brasileirão, não. Inclusive, a B é melhor do que a A nesse caso, tá? Então, só sai daqui, no final dessa e vai para B, número 1. Então, isso aqui é o acesso, tá? A diferença de promoção e acesso. Então, vamos lá. Funcionário da classe final de uma série de classes, a classe inicial de outra do mesmo grupamento ocupacional, ou diferente, observado o interstício na classe e reservado 50% das vagas para o provimento por concurso público ou concurso. Galera, se falar de reservado 50% das vagas, ou qualquer número, nenhum dos outros tem essa reserva de vagas. Então, vai ali, série de classes, reservado 50%, já pode marcar acesso sem medo, tá bom? Pedro, funcionário aposentado por invalidez, retorna ao serviço público municipal, haja vista que tornaram-se insubsistentes os motivos que determinaram a sua aposentadoria. Ou seja, a sua aposentadoria é o que, pessoal? Que eu já falei, pausa o vídeo, revertida. Fechado? Isso aí é reversão. Pausem o vídeo. Lucas, funcionário colocado em disponibilidade, retorna ao serviço público municipal em cargo de natureza e vencimento ou remuneração compatíveis com o anteriormente ocupado. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos de Niterói, o funcionário será submetido ao processo de aproveitamento, né, pessoal? A pessoa está em disponibilidade, ela é aproveitada, tá? Rodrigo, funcionário estável do município de Niterói, será provido em outro cargo de denominação diversa, observados os critérios de habilitação profissional. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, o funcionário será submetido ao processo de... Galera, acesso, a gente sabe que não é, porque acesso é aquele lance de chegar na terceira da série A e ir para a primeira da série B. E aqui está falando de ser provido em um cargo de denominação diversa, né? A gente sabe que reversão é de reverter a aposentadoria, então a gente sabe que não é. Bizus para vocês fazerem questão agora que a gente já tem quase todos na mão, né? Aproveitamento é daquele cidadão que está em disponibilidade porque o cargo ficou vago. Então ele está em disponibilidade e vai ser aproveitado. Então olha quantos a gente já eliminou. 3, né?
É, Aí sobra aqui transferência e readaptação. Funcionário estável do município será provido em outro cargo de denominação diversa, observados os critérios de habilitação profissional. Transferência, né, pessoal? Aí vamos falar aqui um pouco da readaptação, né? Acerca da readaptação, segundo as formas de provimento em cargos públicos do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, assinale a alternativa correta. Vamos lá, correta, pessoal. O funcionário estável deverá ser readaptado, ex ofício ou a pedido, em função mais compatível ou por motivos de saúde e incapacidade física. Galera, pausem a questão e aí vem comigo fazer a questão. Vamos lá. Funcionário estável deverá ser readaptado em função mais compatível, galera? Poderá, né? Cuidado. Poderá, não é deverá. Faz total sentido se você ler que deverá não tem nada a ver com esse contexto. Mas quando você tem a sacada, você, sem saber, já consegue sentir isso. Então, quando você está acostumado com as pegadinhas, né, que eu digo, você já vê que tem uma pegadinha muito estranha ali na questão. A readaptação de que trata o artigo anterior, a readaptação de que trata o artigo anterior se fará por redução ou comedimento de encargos diversos daqueles que o funcionário estiver exercendo, respeitadas as atribuições de séries de classes a que pertencer, ou do cargo de classe singular que for ocupante, ou por provimento em outro cargo. Galera, o que está no texto legal é muito grande, né? Mas é aquilo que a gente falou. A readaptação se fará por redução ou comedimentos em cargos, respeitar as atribuições tal, 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 ou por provimento em outro cargo, caso não seja possível ser readaptado, né, com a redução ou comedimento dos encargos, tá? Então essa aqui está certinha. A readaptação dependerá sempre de prévia inspeção realizada por junta médica do órgão oficial, salvo nos casos previstos em lei. Não existe exceção, né, galera? Até porque é sempre, tá? Então, cuidado, né? A readaptação será processada quando provisória, mediante ato do chefe do Poder Executivo. Já está aí o erro, né? É quando definitiva pelo chefe do Poder Executivo, pela redução ou atribuição de novos encargos ao funcionário. Ah, na verdade, o erro não está no provisória, tá aqui. Que aqui seria o secretário municipal de administração, que é, ó, a readaptação será processada quando definitiva, aí seria aqui pelo chefe do Poder Executivo. E aqui está secretário municipal, né? Então, na verdade, as alternativas estão trocadas. Isso acontece bastante, tá, gente? Não necessariamente as duas vão estar aqui, mas essa troca de chefe do Poder Executivo por secretário e vice-versa acontece bastante. Fechou, pessoal? Então, pessoal, já fechamos aqui as questões de formas de provimento e aí eu vou trazer aqui um quadro para a gente recapitular todas elas, né? Nós temos aí, né, o REAPTN, né? E então nós vamos lembrar aí que reintegração é o retorno por decisão judicial ou administrativa do funcionário ao serviço público municipal com ressarcimento, vencimento de direitos e vantagens. A readaptação, na readaptação, funcionário estável poderá ser readaptado por motivos de saúde e incapacidade física. Galera, tudo aqui está resumido. Então, vocês têm que ler a definição que está na lei. Isso aqui é só para vocês pegarem algumas dicas para vocês lembrarem na questão. Reversão, retorno do funcionário aposentado quando insubsistentes motivos da sua aposentadoria.
Acesso, elevação do funcionário da classe final de uma série de classes à classe inicial da próxima, né? Aproveitamento, retorno ao serviço público municipal do funcionário colocado em disponibilidade, ele é aproveitado. Promoção, elevação do funcionário à classe imediatamente superior àquela a que pertence. Transferência, provimento do funcionário em outro cargo de denominação diversa, observada a habilitação profissional. Nomeação, que a nomeação, né, é realizada em caráter efetivo ou em comissão, tá, pessoal? Então, esse é o REAPTN explicado, resumido. Claro, não exime vocês de lerem a lei e ver a definição completa disso aqui para que vocês entendam de fato o que a gente está falando. Isso aqui é um bizu para vocês diferenciarem um do outro e facilitar a memorização. Não exime vocês de lerem a lei, né? E aí, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a posse, né, em cargos públicos. A posse nada mais é do que aquele momento que você leva os seus documentos, né? Como a sua declaração de renda tem que ser levada, muito importante, galera, né? É bom que vocês estejam com a sua renda declarada ou isenta, né? Porque no momento da posse você tem que levá-la, isso aqui tá na lei de vocês, tá? Tô falando porque tá na lei e pode ser cobrado em questão, em forma de alguma alternativa. É necessário que o funcionário leve o seu comprovante de renda, a sua declaração de renda, tá? E também é o momento que você assina, né? O termo da posse, um momento muito feliz para todos nós. E quais são os requisitos para a posse? Isso aqui a gente já viu na aula passada, né, pessoal? O nosso Dino Coco Bobo, né? Direitos políticos, idade, 18 anos, nacionalidade brasileira ou portuguesa, nos casos lá especificados em lei, obrigações militares em dia, concurso público, será aprovado em concurso público, condições especiais para determinados cargos, bom procedimento e boa saúde. E a quem compete, pessoal, dar a posse, né? Quem é responsável e competente para dar a posse? Para o procurador-geral e os secretários, o responsável é o prefeito. Para os demais casos, ou seja, concursos públicos, etc., é o secretário de administração. Tá, pessoal? Fechou? A posse terá um prazo de 30 dias, né, a contar da data da publicação no órgão oficial do ato de provimento. Tá? Então, 30 dias é o prazo para dar posse, a contar da data de publicação no órgão oficial. A requerimento do interessado, o prazo para tomar posse poderá ser prorrogado pela autoridade competente por até 30 dias. Então, galera, a pessoa tem um compromisso, sabe? Não tem o que fazer, ela pode requerer, né, a prorrogação da posse por 30 dias, tá bom? Você não vai, tipo, não pode perder, você pode requerer a prorrogação para outra data em até 30 dias. Aqui, galera, veio da posse, era para vir do exercício, tá? Veio errado. Exercício, tá, pessoal? A quem compete dar exercício? Cuidado, quem compete dar a posse e dar o exercício, é diferente. A quem compete dar o exercício? Procurador-geral do município e os secretários municipais. Também é competente para dar o exercício os dirigentes das repartições onde for localizado o funcionário, tá? Então é diferente do outro que era esses aqui para os demais, né? E o prefeito para esses dois aqui, né? Que é a ordem da posse, né? Prefeito da posse para esses dois que dão posse para os demais. E lá não tem esse cidadão aqui dos dirigentes das repartições, lá não tem, tá? Então vamos aí às questões, né?
Aqui é uma questão com mais assunto falando sobre o exercício, né, em de cargos públicos e com algumas definições que eu vou trazer depois dessa questão. Então, pausem, tentem fazer e vamos para a explicação. Em relação ao exercício, segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, é correto afirmar que o exercício é a prática de atos próprios do funcionário público. Entende-se por grupamento o número de funcionários por categoria funcional que devem ter exercício em cada unidade administrativa referida em lei. Lotação é o ato que determina a repartição em que deva servir o funcionário dentro de sua respectiva lotação. Essa aqui tá ótima, né, de errado. Porque lotação com lotação não faz muito sentido, mas vamos lá, foi um erro meu aí. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias contados da data da publicação oficial do ato, nos casos de reintegração em função gratificada, ou da posse nos demais casos. O prazo para reinício do exercício será de 30 dias a contar da data em que se iniciou a interrupção. Então, vamos falar um pouco sobre essas definições. Pausem a questão e façam a questão. Aqui, galera, eu trouxe essas três definições. Exercício é a prática de atos próprios do cargo ou função pública, não do funcionário, do cargo ou função. Tá? Lotação é o número de funcionários por categoria funcional que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Tá? O pessoal fala muito assim, tô lotado em tal lugar. Não é lotado em tal lugar, é localizado, né? Porque localização é o ato que determina a repartição em que deva servir o funcionário. Então, o funcionário é localizado. Lotação é o número de funcionários por categoria funcional que devem ter exercício em cada unidade administrativa. Isso é a lotação. E, galera, o exercício, né, terá aí um prazo de 30 dias contados da publicação do ato oficial nos casos de reintegração em função gratificada e 30 dias do ato da posse nos demais casos. Então, concurso público, essas coisas, demais casos, tá? E o exercício, galera, pode ser interrompido, né? Pode haver interrupção do exercício por até 30 dias, tá? Quer dizer, o exercício pode ser interrompido, desculpa, falei errado. O exercício pode ser interrompido, mas ele tem que retornar em até 30 dias. O reinício do exercício que foi interrompido por algum motivo vai ter um prazo de até 30 dias. A pessoa interrompeu o serviço, foi chamado para trabalhar. Então, ela tem até 30 dias para voltar a trabalhar nesse serviço que havia sido interrompido, tá? Em relação ao exercício segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, é correto afirmar que o exercício é a prática de atos próprios do funcionário público, próprios do cargo da função, não da pessoa, tá? Entende-se por lotação o número de funcionários por categoria funcional, tal. Localização é o ato que determina a repartição em que deva servir o funcionário dentro da sua respectiva lotação. O exercício do cargo terá início no prazo de 30 dias, contados da data da publicação oficial do ato, nos casos de reintegração e FG, ou da posse nos demais casos. Verdadeiríssima essa aqui. O prazo para reinício do exercício será de 30 dias a contar da data em que se iniciou a interrupção. O erro está aqui, né, galera? Da data em que se iniciou a interrupção. É a contar da data da publicação lá de convocação, tá, pessoal? Em relação ao exercício segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, é incorreto afirmar que, e pausem, tentem resolver a questão. Eu já vou pular essa aqui porque é muito texto e não vai adiantar muita gente ficar lendo, né? Pausem, tentem resolver.
Vou para a explicação e depois eu volto para a questão. Quero trazer alguns pontos importantes aqui para vocês, tá, gente? Falando um pouco ainda sobre exercício e tudo mais. O funcionário poderá ter exercício fora de sua lotação somente com prévia autorização do chefe do Poder Executivo, por prazo certo, para órgão da administração direta ou indireta do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário da União, dos Estados, Territórios ou Municípios, com ou sem ônus para a Prefeitura de Niterói. Parágrafo único. O secretário municipal de administração poderá, por prazo certo e determinado, colocar funcionários à disposição de órgãos integrantes da administração direta ou indireta do município, sempre que requisitado, ouvidos os titulares das pastas interessadas. O funcionário será afastado do exercício do seu cargo nos casos previstos em lei, não se prolongando por mais de 4 anos consecutivos, salvo nos seguintes casos, né? Aí, galera, vou só na palavra-chave e vocês depois leiam completo. Casos em que pode passar de 4 anos consecutivos. Cargo de direção ou comissão, funcionário à disposição da Presidência da República, enquanto durar o mandato legislativo ou executivo, mandato de prefeito ou vice-prefeito, mandato de vereador, tá? Durante o lapso de tempo entre registro da candidatura eleitoral e o dia seguinte, serviço militar obrigatório e para acompanhar o cônjuge, tá bom, pessoal? Aí vocês leiam com calma isso aqui e leiam na lei também, né? Quanto mais vocês lerem, mais vocês vão fixar, ponto. Preso preventivamente, pronunciado por crime comum ou denunciado por crime funcional, ou ainda condenado por crime inafiançável, em processo no qual não haja pronúncia, o funcionário será, obviamente, afastado do exercício até a decisão final passada em julgado. Tá? Então, ele não vai ser exonerado, demitido, ele vai ser afastado. E também, né, falando em afastamento, existe o afastamento para estudo, né? O funcionário ele poderá ser afastado para estudo, tanto no exterior quanto em território nacional, né? E a gente tem 2 casos em que ele vai ter direitos a perceber os vencimentos e as vantagens de seu cargo efetivo, no caso aí de se tratar de bolsa de estudo, oferecida pela entidade concedente do governo municipal, desde que reconhecido pelo prefeito o interesse da administração e o afastamento não passar de 12 meses. Já sem o direito à percepção, né, dos vencimentos e vantagens, quando não reconhecido o interesse para a administração ou reconhecido, mas ainda assim ultrapassados os 12 meses de prazo. Tá? E também, né, sem direito, quando a bolsa de estudo for obtida por iniciativa do funcionário. Hipótese que o afastamento somente será concedido se atender à conveniência da administração. Então, eu quero fazer um mestrado lá no exterior e, cara, é bom para a administração, mas quem vai se virar sou eu. Então, eu não vou receber nada, né? Eu vou por conta própria, mas atende sim o interesse da administração, porque eu exerço atividades que aquilo ali vai somar para eles, né? Então, e tem que ser reconhecida pelo prefeito, essa conveniência, né? Então, vamos lá. Em relação ao exercício, segundo o Estatuto dos Funcionários, tal, é incorreto afirmar que o funcionário deverá ter exercício fora de sua lotação somente com prévia autorização do chefe do Poder Executivo, por prazo certo para órgão da administração direta ou indireta do Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário da União, dos estados, territórios, municípios, com ou sem ônus, para a Prefeitura de Niterói. Galera, ele não deverá ter exercício. Ele poderá ter exercício fora de sua lotação. Deverá. Então, ele é obrigado a sair. Deverá, né? Cuidado aí com a pegadinha que passa batida. Cuidado, tá? O resto, galera, tá certinho, tá tudo certinho. Pausem, leiam. Tá tudo no padrão que a gente falou aqui atrás, ó. Tá? Tudo que a gente falou aqui, ó,
é o que está nas outras alternativas. O erro realmente está aqui em poderá. A seu próprio pedido, Isabel, funcionária do município de Niterói, será deslocada de uma para outra lotação em que houver claro que será indicado no ato, atendido o interesse e a conveniência da administração. Segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, o funcionário será submetido ao processo de... Galera, olha que interessante. Aproveitamento, a gente sabe que são aqueles casos em que o funcionário está em disponibilidade. Reversão, a gente sabe que é aquele caso da aposentadoria insubsistente. Ai, deu vontade de espirrar, foi mal, pessoal. A transferência, a gente sabe que é a saída de um para outro cargo, né? Saiu do cargo A, cargo B. Deslocada de uma lotação para outra. Não é de um cargo para outro. Readaptação, né? É aquela redução, né? A pessoa tinha 200 tarefas, mas ficou mal lá, se acidentou e tal, e só consegue fazer delas 10 tarefas. Então, ou você reduz para 10 ou você busca um outro cargo que possua, sei lá, 20 tarefas que ela consiga executar e que tenha a ver com o que ela fazia, né, anteriormente. Tá bom, pessoal? Então, readaptação não é. Só nos sobra a remoção, tá, galera? Só nos sobra a remoção, porque a gente sabe as outras, tá? Mas, e lembrando que a remoção não é forma de provimento e não é forma de vacância. A remoção é a remoção, tá? Não é nada de provimento e tal. Só que aqui eu botei ela junto com as formas de provimento, tá? Só para vocês não acharem que remoção é uma forma de provimento. Mas ela não é, porque embora ela comece com R, ela não é um dos 3 R's lá do RAPT. Fechou, pessoal? Não é. Remoção é o deslocamento do funcionário de uma lotação para outra lotação e processar-se-á ex ofício ou a pedido do funcionário, atendido o interesse e a conveniência da administração. A remoção só poderá dar-se para lotação em que houver claro que será indicado no ato. A remoção por permuta será processada a pedido será processada a pedido por escrito de ambos os interessados. E cabe ao secretário municipal e não ao chefe do Poder Executivo, cuidado com a pegadinha, expedir as portarias de remoção cumpridas as exigências legais. Tá, pessoal? Então, nossa alternativa aí, como a gente já havia falado, é a letra A. Show? De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, a vacância de cargos públicos decorrerá de, exceto. Então, quais dessas aqui são formas de vacância e qual não é? Galera, então, para falar desse assunto, né, vacância de cargos públicos, eu quero perguntar aí se vocês já ouviram falar, né, sobre aquele documentário lá do Marcelo D2, né? Lembre-se dele, né, aquele documentário do Marcelo D2, Prata e Fé, né? Eu não sei se vocês já viram esse documentário alguma vez na vida de vocês. Eu, particularmente, nunca vi porque ele nem existe, né? Eu inventei esse nome. D2 Prata e Fé, o documentário do Marcelo D2, que quando você vê formas de vacância em cargos públicos, você nunca mais vai esquecer, tá? E o que seria esse D2 Prata e Fé? Vamos lá. D2
demissão e determinação em lei. D2. Prata. Prata, promoção, readaptação, acesso, transferência e aposentadoria. Fé, falecimento e exoneração. Galera, como é que vocês vão decorar isso aqui? Primeiro vocês decorem que o D2 é determinação em lei e demissão. É o mais fácil. Demissão e determinação em lei. Depois, vocês decorem que fé é falecimento e exoneração. E aí depois vocês, claro, decorem a prata, né? Aí decorou a prata, D2, prata e fé. Decorou lá o prata, promoção, readaptação, acesso, transferência e aposentadoria, que é o mais difícil de decorar. Você já decorou. D2, prata e fé. Você vai recitar D2, prata e fé. Demissão, determinação em lei. Sem tá lendo, né? Eu tô lendo ainda. Mas porque eu também tô dando uma aula e falando com vocês, tá? Mas quando vocês recitarem D2, prata e fé e depois trazer o que é cada um, vocês já decoraram as formas de vacância. Isso aqui cai bastante também naquele mesmo modelo de questão que eu trouxe. De acordo com o Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de Niterói, a vacância dos cargos públicos decorrerá de, exceto. Então, exoneração está lá na fé, né? Junto com falecimento. Demissão está lá no D2, né? E aí sobra o prata, né? P de P do prata e A de qualquer um desses dois A's. Agora, extinção, não existe extinção. Até porque o único E que tem vem na fé, né? O único E que tem vem na fé. E o E da fé é exoneração. Então, esquece. Não existe demissão. Extinção, desculpa, tá? Demissão existe. D2, mesma questão. De acordo com qual não é, porque é exceto. É a mesma coisa. D2, prata e fé. Vamos comigo. D2 é o quê? Demissão e determinação em lei. Então, esse aqui é. Fé é o quê? Falecimento e exoneração. Falecimento já foi. Aí, galera, olha que interessante. Prata e fé, né? Tipo, a gente já. O prata tem aqui todos, ó. Poderia ser isso tudo. Mas aí vocês têm que lembrar, né, que o único re, o único R que tem aqui, tá? O único é de readaptação, tá? É o único. Não existe outro R, né? O R que tem é de readaptação. Como vocês sabem que existem muitas palavras, readaptação, reintegração, reversão, decorem que na vacância a gente só tem um re, a gente só tem um re, só um, que é de readaptar, tá? Então, essa é a nossa resposta, que não é reversão, é readaptação. Essa aqui, galera, eu não vou trazer a explicação porque a gente aqui está pedindo a incorreta, tá? E aí eu vou falando assim, tá correta ou não tá, para vocês saberem, são questões que vêm direto da lei e eu vou dizer qual tá errada, né? Pausem e tentem fazer, tá? Eu vou corrigir só. Vamos lá. Dar-se-á exoneração a pedido em qualquer caso ou ex ofício. Verdadeiríssimo. O funcionário perderá o cargo em virtude de sentença judicial ou mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada ampla defesa. Verdadeirinho. O funcionário perderá o cargo quando, por desnecessário, for extinto, ficando seu ocupante, se estável, em disponibilidade. Depois ele vai ser aproveitado, tá verdadeiríssimo. Dá-se a vacância do cargo
ou da função na data do fato ou da publicação do ato que implique desinvestidura. Verdadeira. Cabe ao chefe do Poder Executivo expedir as normas, as portarias de remoção, cumpridas as exigências legais. A gente já viu lá atrás que cabe a quem? Ao secretário municipal de administração, tá? Aí, ó. Beleza, pessoal? O resto está tudo certo, tudo de acordo com a nossa lei. Fechou? E aqui a gente encerra a nossa aula, tá, pessoal? Eu espero aí que tenha sido uma aula muito proveitosa. Fechamos nosso título 3, tá? Leiam o título 3, revisem o título 1 e 2. E, galera, próxima aula, título 4, vamos para cima com tudo, tá? Já estou montando a próxima aula, já estou elaborando desse nível aqui para melhor, tá? Eu espero, né, que possa ter ajudado vocês. Eu espero que vocês deixem aí seus comentários, o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver aqui que não tem, ou o que vocês gostaram que tem aqui que não tem nas outras. Muito importante o feedback de vocês para que a gente melhore continuamente o nosso conteúdo aqui do canal, beleza, pessoal? Então, né, como sempre, nossa reflexão aí, hoje de Augusto Cury, achei muito legal essa frase. Todos querem o perfume das flores, mas poucos, muito poucos, galera, sujam as mãos para cultivá-los. Isso aqui é muito legal, porque quando você fala de um concurso bom, que tem vários mil inscritos, tem muitos mil inscritos. Mas, galera, sujem a mão, faça parte de vocês. Trabalhem duro para cultivar o perfume das flores daquele concurso. Porque a galera quer o perfume, mas não quer se esforçar para consegui-lo, tá? Isso aqui é muito aplicável ao concurso público. Então, fica aí a dica para vocês refletirem. Façam a parte de vocês, deem o melhor que vocês podem, que uma hora vocês vão conquistar o que vocês têm como objetivo e sonho na vida de vocês. Tá bom, pessoal? E, mais uma vez, né, contribuam aí com as nossas redes sociais. Quiserem fazer um Pix, o canal do Pix é aberto para que vocês façam. Será muito bem-vindo. Ficarei muito agradecido. Mas o mais importante de todos, de tudo aqui, é que vocês deixem aí seus comentários, sigam a nossa página, compartilhem com seus amigos que também estão nessa pegada de concurso público, porque é isso que faz também o nosso canal crescer e o nosso trabalho ser reconhecido e estimula o que a gente venha trazer mais e mais conteúdos sempre para vocês, beleza, pessoal? Um abraço aí, muito obrigado, tamo junto, até a próxima, pessoal.